O ser humano não vive apenas dentro do meio ambiente, na grande comunidade de vida. Ele vive também em sociedades. A ecologia social estuda as formas como as sociedades se relacionam com a natureza, como organizam o modo de produção, como distribuem os recursos produzidos, como tratam os dejetos, como dividem os recursos escassos, como água, para toda a população. Ocorre que as sociedades, de forma diferente, se relacionaram com a natureza. Os nossos indígenas, por exemplo, tomemos os tupi-guaranis, quando eles vão derrubar uma árvore, eles fazem todo um rito pedindo desculpa da árvore, porque eles precisam para fazer uma canoa, fazer uma porta, um remo. Nós não. Nós vamos com a motosserra e vamos derrubando logo dezenas de árvores, sem qualquer respeito, sem qualquer sentido de comunidade com as árvores. A nossa civilização, que hoje é globalizada, vive de uma dupla ilusão. Uma ilusão que os recursos da terra são ilimitados, uma espécie de baú do qual podemos tirar continuamente tudo o que precisamos. E podemos nos desenvolver infinitamente na direção do futuro. Isso é uma ilusão. Hoje nós sabemos que os recursos são escassos porque a terra é pequena, velha e finita. E segundo, que não podemos ir para frente nessa linha nos desenvolvendo mais e mais, porque a terra não aguenta. Já se fizeram os cálculos que se os países ricos como a Europa, Japão, Estados Unidos quisessem democratizar, universalizar o bem-estar deles para toda a terra, nós precisaríamos 3 terras iguais a essa para atender as populações, o que é ridículo. Então nós temos que ter um desenvolvimento sustentável, melhor dito, um modo sustentável de viver. É uma maneira de trabalhar os recursos escassos e aqueles renováveis e aqueles que não são renováveis, como o carvão, como o petróleo, como conviver de tal maneira que prolonguemos a vida, possamos manter as pessoas com relativa felicidade, mas não só as pessoas, a comunidade de vida, as plantas, os animais. Ocorre que a nossa sociedade é profundamente desigual. As 3 pessoas mais ricas do mundo possuem mais riqueza do que 42 nações, onde vivem 600 milhões de pessoas. 257 pessoas têm a riqueza correspondente a 2,8 bilhões de pessoas. Isto é, quase metade da humanidade. Então aqui é uma profunda injustiça. Temos 2 tipos de injustiça. A ecológica, maltratamos a terra, poluímos as águas, deixamos as pessoas morarem em lugares perigosos, poluímos os ares, isto é, agredimos a natureza. E há uma injustiça social porque produzimos imensas desigualdades, deixamos 800 milhões passando fome e mais de 1 bilhão de pessoas tomando águas maltratadas, de tal forma que 70% das doenças provém de águas maltratadas. A ecologia social, ela tem que discutir o tipo de sociedade, porque essa sociedade não é boa para a grande maioria da humanidade e não é boa para o próprio planeta Terra. Ele é bom, esse sistema, apenas para 1,6 bilhões de pessoas. Ocorre que nós somos 6 bilhões de pessoas. Então, para a grande maioria, esse sistema é prejudicial. E por isso, o desafio que vem de todas as partes do mundo é reinventar uma sociedade na qual todos possam caber, a natureza incluída. Para mudar o clima da Terra e estabilizá-lo, temos que criar outro tipo de relações entre nós, então ecologia social, e com a natureza,
ecologia ambiental. Se nós não fizermos isso, nós podemos assistir a grandes devastações. No ano 2030, por aí, começaria a era das desolações e das tribulações. Então nós não queremos isso. O instinto da vida é poder viver mais e melhor, e não enfrentar a morte. E a missão dos seres humanos é serem os cuidadores, aqueles que com inteligência, com sabedoria, com técnica, criam condições para que a vida nesse planeta, que já tem 3,8 bilhões de anos, possa continuar, possa se enriquecer, que as sociedades não vivam relações de exploração ilimitada da natureza, mas que use a natureza de forma racional. Então, o que nós precisamos é uma sociedade sustentável. Uma sociedade sustentável é aquela que permite, ao longo das gerações, uma vida de qualidade às suas populações e à natureza. Sociedade sustentável é aquela que sabe usar os recursos renováveis e permite que a terra se recupere. Sociedade sustentável é aquela que usa os recursos não renováveis, como petróleo, carvão e outros, de maneira sábia, racional, não só para nós, mas também para as futuras gerações que vêm depois de nós. Sociedade sustentável é aquela que, com os recursos que as regiões têm, que nós chamamos de ecossistemas ou biomas, bioma cerrado, bioma semiárido, bioma atlântico, pode oferecer a melhor qualidade de vida possível à sua população. Sociedade sustentável é aquela que reduz a pobreza e permite que todos possam viver numa relativa equidade, numa relativa participação de todos os recursos que nós todos participamos. Se nós não fizermos essas mudanças na sociedade, nos comportamentos em relação com a natureza, nós seguramente não conseguiremos equilibrar os climas, fazer que a Terra suporte essa passagem para formas mais altas de relação com as demais partes da natureza, com os climas novos, se nós não fizermos esse esforço. As empresas todas, as pessoas começando por elas mesmas, tratando os dejetos, a água, não contaminando os solos, fazendo uma terapia da linguagem, não ofendendo as pessoas, porque tudo isso pertence à ecologia social. Se não fizermos essa mudança de mentes e corações, nós não conseguiremos garantir um futuro feliz para nós e para todo o sistema de vida.